Aleluia. Estamos juntos? Abra comigo Mateus capítulo 7, versículo 15. Aleluia, eu estou feliz, irmãos. Feliz. Deus é bom. A serra tem pinhão, queijo serrano. Glória. É bom, né, amor? O que foi? Pode me olhar. Vai. Mateus capítulo 7, versículo 15. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. Algumas versões falam devoradores. Versículo 16. Vocês os identificarão pelos seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Por enquanto até aqui. Fica com a Bíblia aí na mão que a gente vai ir por outros lugares. Eu queria nessa noite trazer uma palavra de alerta, uma palavra de zelo pastoral, uma palavra de cuidado. Eu quero colocar uma placa de advertência no meio da sua caminhada. É isso que eu quero fazer essa noite, intencionalmente, tá? Eu quero colocar essa placa no meio do caminho para você continuar, ou melhor, talvez um lembrete no seu coração, para você caminhar sempre com esse lembrete, com isso em mente, tá? Minha intenção aqui é ajudar a calibrar o seu GPS no caminho dessa jornada que Deus chamou você, que é a jornada de Deus, né? Hebreus, o escritor de Hebreus vai chamar de uma grande corrida, uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida longa. E o segredo, um dos segredos é não desistir, é permanecer. Então, esse texto que eu li, de Mateus 7, ele vai dizer que a gente deve tomar cuidado. Então, é uma placa de tome cuidado hoje, tá? É isso. Não em nenhum momento eu estou aqui falando de alguém ou de uma denominação especificamente. É apenas uma palavra de cuidado pastoral. Tá bom? Então recebe assim no seu coração essa palavra de zelo. Cuidado com os falsos. Então tomar cuidado fica atento. E olha que interessante, a Bíblia não dá uma doença, um problema e não dá um diagnóstico ou um remédio junto com o diagnóstico. Ela dá um diagnóstico, fala, daqui tem um problema, mas aqui tem um remédio. A Bíblia não deixa a gente assim, se vira aí, ó, tem um problema, se virem. Não, a Bíblia sempre traz junto uma vacina, uma vitamina, uma reposição hormonal, para você poder seguir saudavelmente. Então o texto está dizendo, cuidado com os falsos que vêm vestidos de ovelha, na verdade não são lobos devoradores. E ele fala como a gente tem que tomar cuidado. Observando, identificarão os seus frutos. Então, deixa eu citar um texto de Mateus 7, que é o versículo 1, que todo mundo usa. Não julgueis para não ser? Não julgueis para não ser? Todo mundo cita isso, cuidado, não julgueis para não ser julgados. Mas no mesmo texto de não julgueis para não ser julgados, está esse texto. Dentro de um contexto, que Jesus está falando, não de não observar o que os outros fazem, porque não é uma questão de julgar motivação e nem dar destino, mas observar frutos. Então quando eu digo, esse cara está adulterando, ele está errado, não julgueis para não ser julgados. Eu não estou julgando, eu estou observando um fruto. Eu estou observando um fato. E um fato é um fato, vai ter consequência. Não estou dizendo que ele está adulterando porque ele é pior ou melhor que eu. Eu não estou dizendo que ele está adulterando porque ele foi machucado quando era criança. Eu não sei. Eu não vou entrar na motivação que ele está fazendo isso. Se ele odeia a sua esposa, se ele foi encantado por uma serpente, eu não sei o que foi que aconteceu com ele, mas ele está errado. Posso ouvir um amém? Agora hoje em dia dizer que está errado virou julgar. Não, homem nasce homem.
mulher nasce mulher. Eu não estou julgando quem pensa diferente. Eu estou dizendo um fato científico e bíblico. Para nós que estamos aqui, bíblico é o que basta. Posso ouvir um amém? Então quando eu digo isso, eu não estou dizendo, olha, está julgando. Não, porque a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgados. Eu não estou julgando. O mesmo texto diz que quando você vê um cisco no olho do seu irmão, é a sequência do versículo 1. Se você vê um cisco no olho do seu irmão, o que você deve fazer? Cuidado para tirar o cisco, sem tirar antes a sua trave. O que a Bíblia está dizendo? Não tem problema tirar o cisco, porque o texto continua dizendo, tira primeiro sua trave, depois não julga. Não, depois tira o cisco do seu irmão. Ajuda ele a enxergar melhor. Tem algo sobre os olhos dele. Posso ouvir um amém? Então esse texto aqui deixa claro, e eu quero deixar isso aqui de pano de fundo naquilo que eu quero falar. Agora eu quero que você abra Colossenses capítulo 2, versículo 8, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Vamos lá? Tende muito cuidado. Tende o quê? Lembra, quem já passou no sinaleira depois da meia-noite que o sinal fica amarelo piscando? Ali você pode passar à vontade? Você passa como? Cautelosamente. Por quê? Pode vir alguém de outro lado. Então tende muito cuidado para que ninguém vos escravize. Como a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas, na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Então o primeiro texto que eu quero trazer aqui de alerta é esse texto aqui. Quais as placas que eu quero botar no seu coração, no caminho, nessa sua jornada? Primeiro, para que ninguém vos escravize. Escute, Paulo não está falando do diabo e nem do pecado. Ele está falando de pessoas. Então ele está dizendo, pessoas escravizam pessoas. Ele está dizendo, pessoas podem escravizar vocês. Como? E ele diz como? Com vãs filosofias, né? Ele vai falando com enganos filosóficos, tradições humanas, falsa religiosidade. Então, pessoas escravizam outras. E deixa eu entrar num lugar aqui de autoridade religiosa, como pastor. Esse lugar aqui, de pastor, de líder, ele é um lugar que eu tenho uma autoridade espiritual, que eu posso manipular, convencer, eu posso enganar pessoas, porque foi-me dado uma autoridade, ou por pessoas, eu não vou entrar no mérito da legitimidade da autoridade, mas foi-me dado uma autoridade, eu estou aqui, então quem está me ouvindo, até que prove o contrário, é um homem de Deus falando em nome de Deus. Então esse lugar meu aqui é um lugar de extrema responsabilidade. Eu sou a favor de que pastores, padres, sacerdotes estejam debaixo de leis de maior critério do que outras pessoas, sabe? Na função, sabe por quê? Porque aqui eu tenho o poder da manipulação e eu posso conduzir pessoas para o lugar que eu quero. Então eu acho que os pastores devem ser responsabilizados com mais seriedade quando, por exemplo, abusam de pessoas. Quando pastores, a gente vê escândalos por aí de pastores abusando financeiramente, abusando sexualmente, abusando emocionalmente de pessoas. Então eu como pastor, o irmão chega para mim chorando, fala, pastor, eu estou em crise, no meu casamento. Se eu sou um pastor que não tenho a vocação pastoral, mas eu estou num lugar eu posso manipular esse cara. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou um homem de Deus. Eu posso resolver essa situação com você. Como, pastor? É simples, faz uma oferta de X reais, eu vou subir no monte com o seu pedido, e lá no monte, Deus vai me ouvir, porque eu sou um homem de Deus. Eu acabei de usar o lugar que eu tenho, manipulei a situação, porque não é bíblico isso. Ele pode entrar no quarto e falar com Deus. Posso ouvir um amém? Mas eu usei o lugar que eu estou para pegar dinheiro. Então é um lugar de extrema influência, é uma ferramenta de domínio e controle, ao mesmo tempo que esse lugar é um lugar de libertação, bênção, cura e transformação, é um lugar de responsabilidade que eu posso manipular. Quantos entendem o que eu estou falando? Enganos filosóficos. O que é engano filosófico, irmãos? A filosofia é o amor à sabedoria.
que é um engano filosófico? É o apreço do saber apenas pelo saber. É quando pessoas me são levadas ou levam outras pessoas a saber apenas pelo saber. Quando o ego do saber nos engole. Quando o ego do conhecer está acima do Deus que nos faz conhecer. Quando a soberba do nosso coração é engolida por aquilo que eu sei ou que busco saber. É o saber apenas pelo saber. A Bíblia não manda saber apenas pelo saber. A Bíblia manda conhecer o Senhor e conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Todo conhecer de Deus traz libertação. Todo conhecer do homem traz apenas inchaço. Quantos entendem? Pastor, então não é para conhecer? Não, é conhecer para aplicar. Não conhecer apenas pelo conhecer. Isso é vão. Isso é infindável. Paulo fala de conversas infindáveis, assuntos infindáveis que não chega a lugar nenhum. Tem irmãos discutindo há 500 anos alguns assuntos. Vocês acham que a gente vai descobrir amanhã um negócio? E entra em discussões tolas que não chegam em lugar nenhum, não edifica ninguém, não soma ninguém, só traz confusão. Então, o que o escritor de Colossenses está dizendo? O que Paulo está dizendo? Cuidado com essas conversas de saber apenas pelo saber, não levam a lugar nenhum. Tradições humanas, doutrinas humanas. O que é doutrina humana? Doutrina humana é aquelas doutrinas criadas por nós, com propósitos até bem intencionados, mas que controlam e dominam e não libertam ninguém. Não é doutrina bíblica, são doutrinas humanas, que a gente cria pelos nossos próprios métodos, pelas nossas próprias mãos, sem consultar Deus, e a gente vai criando as nossas doutrinas humanas. Por que fulano pode ceiar, não pode ceiar? Eu vou criar uma doutrina humana aqui, porque eu acho que tem que ser assim, e a gente não respeita a história da igreja, não respeita os princípios bíblicos, e não respeita o conselho múltiplo, e vai criando doutrinas humanas. Por que é assim? Não sei. A maioria das pessoas fazem e nem sabe por que fazem, mas estão presas àquilo ali. Deixa eu dar um exemplo, só para você entender como isso prende. Tem um irmão aqui entre nós, que veio de uma denominação, que lá, por favor, entenda o que eu estou dizendo, não é pecado usar calça, não é pecado usar bermuda, mas lá, na cultura desse lugar, na doutrina dos homens daquele lugar, só para você entender, usar bermuda é pecado, tá bom? Esse irmão veio congregar com a gente, tá? Veio congregar com a gente, e o primeiro culto que ele veio foi de ceia, era um domingo de manhã. Ele sentou bem na primeira fileira aqui, e ele me chamou antes de começar a ceia. Ele falou: pastor, parece que eu estou sem roupa. Eu falei: não, querido, tu está de bermuda, está de roupa. Não, mas eu me sinto nu. Eu falei: que imagem horrível. Eu falei: irmão, está de roupa, graças a Deus. Eu falei: não, pastor. Ele falou: não, pastor, é assim, ó, eu não posso ceiar. Eu falei: por quê? Assim, ó, é mais forte do que eu não, vê só, ele não consegue ceiar com os irmãos, porque tem uma doutrina humana na mente dele, entende isso? Ele não consegue estar na mesa da comunhão, porque tem uma doutrina segurando ele, e aquilo ali prende. Por isso que o texto fala: ninguém vos escravize, é uma escravidão. Aí esse irmão foi para a praia, de bermuda, graças a Deus, porque praia pede uma bermuda, pelo menos. Sunga não, está amarrado. Não, deixa eu, é doutrina minha agora, que eu vou fazer uma doutrina. Já que eu não estou falando de doutrina, vamos fazer uma doutrina, gente. Sunga, homem de sunga. Que cena catastrófica, irmão. Aquilo ali, Deus o livre. Vamos mudar, porque a imagem pode ir longe e é ruim isso. Tá, ele estava de bermuda, e o filho dele falou: vamos andar de moribug, da pranchinha, aquela, aí ele entrou: vamos pegar um jacaré, e o filho dele voltou de jacaré, falou: eu vou também, filho, e ele foi e pegou um corredor. Meu irmão, corredor adentro, o mar levou para dentro, ele foi entrando, o mar entrando, e ele começou: Deus vai me matar porque eu estou de bermuda. Diante de Deus, irmão, ele entrou numa guerra na cabeça dele: Deus vai me matar, eu estou de bermuda, eu vou morrer, vou para o inferno, pior. E ele começou: Deus não me mata não, Deus, eu desculpa porque eu botei bermuda.
E ele começou a lutar, e aí o mesmo corredor que levou, ele dá uma volta e traz, o bombeiro foi atrás dele, ele voltou, recuperou, e ele falou: pastor, eu fiz um voto lá na água. Que voto fez, querido? Eu fiz um voto, Deus me matasse, eu não usava uma bermuda, Deus não me matasse. Eu falei: irmão, que voto de tolo. Eu falei: não faz isso, pede perdão para Jesus agora. Perdão, Jesus. Jesus perdoa ele. Bota a bermuda, bota. Se quiser, claro, se não quiser, fica de calça, está tudo bem. Mas percebeu como é forte? Quantos entenderam? É forte. Eu usei só um exemplo. Como a doutrina humana ela pode nos prender de uma forma tão violenta. A falsa religiosidade também é uma escravidão. Uma religiosidade aparente, com pele de ovelha, com idioma de crente, está amarrado, glória a Deus, aleluia, fala igual a crente, sabe? Ora em línguas domingo, mas o mesmo poder que te faz orar em línguas domingo não te acompanha na segunda. É uma coisa de domingo, é uma coisa falsa, não é de verdade. A gente é um personagem aqui e outro lá fora. Pessoas que não tem, não é real. Entende? Isso vai trazendo uma escravidão, onde você se torna personagem aqui e um personagem lá fora, ou personagem aqui e real lá fora, que é o pior. E aí o filho vai dizer: eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais ficar em casa, eu quero ficar só na igreja, porque na igreja meu pai é uma bênção. Porque gerou um estereotipo que na igreja tem que ser uma bênção. Gerou uma e está tudo bem, tem que ser bênção mesmo, tem que ser bem em qualquer lugar, não só aqui. Entende? Então, essa espiritualidade que não nos acompanha na segunda-feira, ela é só aqui, ela não é real no carro, não é real na empresa, ela não é real quando eu pego os links que eu pesquiso, as páginas que eu pesquiso no Instagram, não falam de uma espiritualidade que a gente cantou aqui. Então isso vai gerando algo falso. Eu conheço alguns lugares que na hora de eleger um pastor para assumir um lugar, uma igreja principal, algo assim, eles compram votos para votarem nele, ou seja, é uma política assim, suja até ali, mas aleluia, glória a Deus, tem linguagem de crente. E eu posso estar aqui: pastor, está falando de alguma igreja tradicional? Não, estou falando da gente. Que a gente pode estar aqui: aleluia, amém, glória a Deus, levanta a mão, glória a Deus, preciso de ti, aleluia, aleluia. Mas sai daqui e continua com o amante. Virou, entende? Se tornou uma religiosidade, uma espiritualidade falsa. Não é palpável. Entende isso? É claro que nós temos pessoas aqui em processos de conversão. Em que sentido? Já entregou a vida para Jesus, o coração para Jesus, mas o Senhor está santificando a sua vida, está libertando. Tem um irmão aqui que deu testemunho quinta-feira. Ele estava 25 anos fumando, 25 anos fumando 2 carteiras, 40 cigarros por dia. Irmão, 25 anos. Na última quinta-feira de homens ele decidiu, ele está livre desde quinta-feira passada. Ele falou: eu estou livre há 10 dias, pastor. Ele fumava, então a espiritualidade dele era falsa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma aparência que quer mostrar para os outros. Ele nunca quis mostrar para os outros. Está tudo bem. Não é o que é o lobo vestido de ovelha? O falso. Ele é um lobo, mas ele mostra outra coisa. Esse irmão nunca quis mostrar que não tinha um problema. Ele não escondia isso. Ele enfrentou isso, não desistiu de Deus. Deus não desistiu dele e Deus libertou ele. Então isso é uma falsa religiosidade. Amém? Abra comigo 1 Pedro capítulo 8, versículo 2, por favor. Aleluia. 1 Pedro capítulo 5. Eu falei 8? Sai daqui, espírito de engano. Testei você, ver se você foi procurar o 8 mesmo. 1 Pedro 5, 2. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes, tornando exemplo para o rebanho. Escute, essa palavra de Pedro é para os presbíteros, para os pastores da igreja.
Então Pedro está escrevendo para os pastores da igreja. Olha como que o Pedro escreve. Pedro está dizendo o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? De quem é o rebanho? Quem morreu por você não foi nenhum pastor, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum apóstolo. Quem morreu por você foi Jesus. Então o rebanho é de Deus. Não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. A igreja está aqui, Deus coloca pastores para a igreja. Se eu não estou mais aqui, Deus me tira daqui, Ele coloca outro pastor para a igreja, porque a igreja é do Senhor. E Ele está dizendo: pastoreai o rebanho do Senhor. E Ele diz como. E Ele vai dizer como, significa que tem gente que faz aquilo ali. Então Ele está dizendo assim: não faça desse jeito, você vai fazer do jeito certo. Então qual o jeito correto? Não por constrangimento, mas voluntariamente. Ou seja, não é por obrigação, não é por dinheiro, é voluntariamente, é um coração voluntário. Nem por sorte da ganância, mas e nem como ditadores. Olha aqui, irmão, presta atenção. Pedro está dizendo que pastores e líderes religiosos podem ser ditadores. E o que é um ditador? Ditador são pessoas que fazem leis para seu interesse sem consultar ninguém. Isso é um ditador. O ditador não consulta ninguém, ele não se importa com ninguém, ele cria a lei que ele deseja criar. E pronto, é do jeito que eu quero. É eu que decido como devem ser as coisas. Eu chamo de coronéis da fé. Coronéis da fé. Então, essa palavra aqui é para mim e para você como um alerta, para o meio para o seu coração. Porque eu sei que você vai sair para aquela porta, você vai conversar com pessoas, alguém vai mandar link de pregação para você, você vai ler blog, vai ler páginas, vai ler livros, e está tudo bem. E eu quero te encorajar a ler, ouvir, meditar, crescer. Diga amém. Só que eu quero que você fique com esse alerta no seu coração. Cuidado com ambientes que são ditadores. Aqui, a salvação só está aqui. Só nós vamos para o céu. Só nós temos a melhor teologia. Esse tipo de lugar é ditador. Eles determinam e limitam como as coisas devem ser. O abuso espiritual gera aversão à verdadeira espiritualidade. Quando uma criança é abusada, você sabe disso, ela é bebê, ela é criança, ela sabe que abusa? Ela pensa que é o quê? Carinho. Ela não sabe o que é abuso, ela acha que é carinho. E ela vai crescendo, e quando ela cresce, ela percebe o quê? O meu tio, né, um parente, ele fazia tal coisa, e ela já descobre agora que não era carinho, era abuso. Sim ou não? Um bebê na fé é a mesma coisa. Quando ele se converte, ele não sabe o que é abuso e não sabe o que é carinho. Ele acha que é proteção. Aí os ditadores da fé vão dizer assim, ó: você não pode visitar outra igreja. Aí você pensa: nossa, está cuidando de mim, é carinho. Aí você vai crescendo e vai descobrir que nunca foi carinho, foi domínio. Tem gente, irmãos, que não vem visitar a gente no culto das 20 horas. Sabe por quê? Por causa da câmera, porque é transmitido. E o risco, o medo, o pavor, é a câmera passar e ver você com as mãos assim, e a sua pastora ver. Ninguém sai, fecha a porta lá, nós vamos bater uma foto todo mundo hoje aqui, e vou botar na internet. Quando tinha foto do culto de mulheres, quando dava para bater foto, o culto de homens ainda dá, mas das mulheres não dá mais para bater foto. Quando tinha foto, eu lembro que faltava 5 minutos para acabar o culto, que ia bater a foto, tinha uma enxurrada de mulher que saía. Eu falava: irmã, fala a foto. Não, meu pastor não pode saber que eu estou aqui. Meu irmão, quando um líder fala assim, ó, você não pode visitar outra igreja, é um abuso espiritual. E aqui eu já avisei de púlpito, você é livre. Você pode visitar a igreja que você desejar visitar. Posso ouvir um amém? Sua irmã convidou você para ser dindo, padrinho do seu filho lá na igreja católica. Vai lá abençoar o seu sobrinho, vai lá junto com a sua irmã, seja bênção e luz naquele lugar. Não precisa se ajoelhar diante de uma imagem, você adora só um Deus, mas você vai ser uma bênção naquele lugar. Diga glória a Deus. Você está livre para fazer isso.
O pessoal me pergunta direto, então já está respondido aqui. Seja livre. Entenda, ovelha não tem coleira. Você é livre. Então coronéis vão dizer, não, você... Outra coisa, você... Ah, Jesus, ajuda. É um controle, um domínio. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Alguns sistemas de domínio e controle funcionam assim. Você quer dar o seu relógio para o Fabiano? Eu vou dar o meu relógio para o Fabiano. Eu ligo para o meu líder e falo, meu líder de grupo pequeno, de célula, de grupo de convívio, e falo assim, ô líder, eu posso dar o meu relógio para o Fabiano? Não, deixa eu orar. Aí ele retorna, Deus não falou comigo, você não pode dar o seu relógio. Meu líder, sábado está calor, eu vou levar. Eu ouvi isso essa semana passada, de um irmão que congrega com a gente. Ele ligou para o seu líder para ir para a praia no sábado. Daí ele falou, o líder respondeu assim, pasmem, o mundo espiritual nesse sábado está tenebroso. Eu não autorizo você a ir para a praia. Uau! Meu Deus. Sabe que tem formas de a gente controlar as pessoas. Tem formas. Abra comigo 2 Pedro capítulo 2, por favor. Eu quero colocar só sinaizinhos de alerta no seu e no meu coração, para a gente poder caminhar com zelo e cuidado, tá bom? 2 Pedro 2,1, olha, assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo, olha o cúmulo, de negarem que o soberano os resgatou, atraindo sobre si mesmo repetindo a destruição. Versículo 2, muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos de sórdida ganância, tais mestres os explorarão. Algumas versões falam assim, farão de vocês negócios com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles. Olha que interessante. Assim como no passado surgiram falsos profetas, entre vós agora há falsos mestres. Então, o que o Pedro está dizendo? Gente, teve falsos profetas que falam em nome de Deus, mas não é Deus falando. Falei aqui domingo passado do profeta do Pix. Cuidado, tem gente aí na internet. Você dá um Pix e ele faz uma profecia. Isso não é bíblico, gente. Quando Deus quer falar com você, Ele manda o profeta na sua porta. Posso ouvir um amém? Não fica correndo atrás de profeta. E não precisa pagar pela profecia. Então, os falsos profetas e falsos mestres são pessoas que fazem o quê? Que enganam com um propósito dissimulado. Cuidado com artimanhas, eles estão entre vós, eles vão introduzindo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Presta atenção, teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é teologia bíblica, não é o evangelho. Pastor, por que não é? Porque a teologia da prosperidade nega a teologia bíblica, quando promete o que a palavra não promete, usando versículos isolados. Não pode, está prometendo coisa que a Bíblia não promete. Vós sois cabeça e não cauda, usando um versículo isolado do Antigo Testamento para fazer uma doutrina, dizendo que você tem que ser rico, porque Deus quer que você seja rico. Isso não é bíblico, até porque a Bíblia diz que vocês terão os pobres com vocês para sempre. Tem gente que vai andar numa limitação financeira sempre. Para quê? Para a igreja praticar a generosidade. Então Deus conduz, Ele pode enriquecer alguém? Pode, mas não diz que todo mundo vai ser rico, porque não é bíblico. Então a teologia da prosperidade, ela dissimula as escrituras. Irmãos, escute, às vezes, o diabo não vem com aspa, com aquela figura mitológica, esquece aquilo, ele vem com artimanhas. E ele, se possível, ele enganaria muitos.
Então eu quero que você fique atento aqui comigo. Então uma teologia perigosa. Olha que interessante, eu fui na casa de um casal de irmãos, e aí eu cheguei lá numa casa muito bonita, uma casa de, sei lá, alguns 600, 700 mil reais, uma casa bonita. E aí eu ouvi a seguinte frase: olha, pastor, que casa linda. Eu falei: é mesmo, muito bonita. E ela falou: sabe por que eu tenho essa casa, pastor? Por quê, irmã? Porque eu sou filha do rei, e filho do rei merece uma casa dessa. Eu pensei comigo: os irmãos da África são filhos do Satanás? Os irmãos da favela são filhos do Satanás? Tem algum problema ter uma casa boa? O problema é associar a casa boa com paternidade de Deus. Você está colocando os outros irmãos que não têm aquela casa num lugar de descrédito. É uma teologia disfarçada, é perigosa. Não tem problema, o que faz de você filho de Deus é crer que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, está vivo, e Ele é o Filho unigênito de Deus. Quem crer no Filho se torna filho. Não tem outra forma, não é casa boa, tudo isso pode até vir, mas essa teologia disfarçada é perigosa. Outra teologia perigosa, teologia triunfalista. Ela mente, ela nega a palavra de Deus quando promete falsamente que vivemos em triunfo nessa terra. Quando vivemos em triunfo, e somente em triunfo, prometendo ausência de dor, perda ou enfermidade. Se essa teologia está certa, a Bíblia está errada. Porque a Bíblia fala que no mundo, foi Jesus que disse, nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. Ele está dizendo: fica tranquilo, eu vou estar com vocês no dia da adversidade, eu vou estar com vocês. No vale da sombra da morte, eu vou estar com vocês. No dia da dor, eu vou estar com vocês. Paulo escreve: nós somos apertados, oprimidos, mas não desfalecidos. Ele está dizendo que pode vir pressão, pode vir luta, pode vir dor, pode vir enfermidade, mas Deus não desiste da gente, e Ele está com a gente. Isso não é triunfalista, isso é triunfo eterno. Ele já venceu tudo. Aqui na terra a gente não vai ter triunfo, não vai ter triunfo o tempo todo, não. Vai ter não. Vai ter muitos nãos. Vai ter muitos nãos. A teologia coaching, deixa eu abrir um parênteses antes de entrar. Tem irmãos que são coaches aqui, está tudo bem. Eu acho que coaching é uma profissão. Se você quer organizar a sua vida, procure um coach sério, não um falcatrua também, porque tem falcatrua em todo lugar. Procura alguém sério. Mas a teologia coaching não. Por quê? Ela mente quando coloca o homem, seus desejos e vontades no centro da vontade de Deus. E frases do tipo: corra atrás dos seus sonhos, sua felicidade é o alvo, são frases que não são bíblicas. Então pode levar isso para o seu lado pessoal, emocional, mas não é Bíblia, não é teologia, não é o Evangelho. Posso ouvir um amém? Então os púlpitos estão sendo picados por essa teologia, por esse movimento, picados. Então cuidado com teologia coaching. E a última teologia perigosíssima está no texto, sabe qual é? Teologia meritocrática. Olha o que o texto diz: alguns chegaram ao ponto de negarem a soberania de quem vos resgatou. Sabe o que é isso? Alguns estão dizendo que você pode ser salvo sem a soberania de Deus. Alguns estão dizendo que você pode fazer boas obras e alcançar a salvação. Alguns estão dizendo que se você for um bom menino, se comportadinho e moralmente correto, você é salvo. Não, estão negando a soberania daquele que nos salvou. Somos salvos pela graça, e tão somente pela graça, através da fé, e tão somente através da fé, e não tem outra forma de alcançarmos a salvação. Foi o soberano que te achou, foi o soberano que te salvou, foi Ele que escreveu o teu nome no livro da vida, foi Ele que veio, Ele que morreu, Ele que ressuscitou, e Ele que vai voltar buscar você. Não tem outra forma de alcançar a eternidade senão através do nome de Jesus. Não tem outra forma. Negar o soberano que vos resgatou. Cuidado com lugares dizendo assim: se você der tanto de oferta, se você fizer tal campanha, o Espírito Santo vai descer sobre você. Cuidado. Cuidado. Lideranças abusadoras não ensinam seus liderados a ouvir Deus, pois querem se colocar como mediadores. Sabe o que eles fazem? Você não precisa orar, me dá o teu pedido de oração que eu subo no monte, eu vou orar por você.
Eles impedem você de entrar na presença de Deus, o véu foi rasgado. Lideranças abusadoras não querem que você ouça a Deus, querem que eles ouçam por vocês. Líderes abusivos geram ecos de si mesmo, não cópias de Jesus. Geram ecos de si mesmo. Lideranças abusadoras decidem a vida dos outros, em vez de encorajá-las a tomarem decisões corretas à luz das Escrituras. Então olha que interessante, eu sempre falo que o líder é como aquela rodinha lateral na bicicleta. Quem aqui já andou com aquela rodinha? Levanta a mão, admite, qual o problema? Tu tinha 3 anos, santo, calma, 4. Quem aqui está andando ainda? Levantou a mão ali, foi sem querer. Ah, tá. Ela ficou desesperada, eu levantei. Tá bom, ufa. Por um instante eu falei, gente, ajuda ela. Por que você não está andando mais com a rodinha? Porque ela te serviu para te ensinar a andar sozinha. Posso ouvir um amém? Um líder resolvido, que não abusa, que não domina, que não controla, ele é uma rodinha, ele está fazendo você andar. Quando você começa a andar, ele sai fora e fica do lado só celebrando. Vamos lá, estamos juntos, que bom que você cresceu. Esse é o lugar correto, e não rodinha eterna. Se eu sair tu cai, hein? Se eu sair tu cai, hein? Se eu sair tu não consegue, tu não aguenta. Líderes abusivos têm suas carências supridas pela idolatria do liderado. A insegurança do liderado sendo suprida pelo controle do líder. É uma ferida que não é curada. Mantém a ferida do outro acesa. Líderes carentes são nocivos, abusivos e perigosos. Todo líder deve ensinar a ter submissão e honra às autoridades, bíblica, porém dependência só de Deus. Nós devemos ensinar que as pessoas, claro que devemos ter submissão. A submissão é um princípio lindo, maravilhoso. Depois eu vou ministrar, eu estou escrevendo sobre o centurião, que é o princípio da autoridade. É lindo o princípio da submissão. Lindo, lindo, lindo. É maravilhoso. Tem uma bênção na submissão, em todas as esferas, do filho, da esposa, do líder, do liderado, do crente, do pastor. Tem uma liderança, tem uma submissão linda aí. Mas você ensina o princípio, mas dependência total só de Deus. Toda dependência total de outro gera anulação total. Uma esposa não pode ser submissa com uma dependência total do marido, porque isso gera anulação, e a mulher se torna apenas um objeto anulado e não parte de dois. Nenhuma mulher disse amém. Existem formas de manipular. Quais são as formas de manipular? Escute, preste atenção. Placas de sinalização, para você só guardar no seu coração. Vamos lá. Placas no meio do caminho de manipulação. Misticismo é uma delas. Olha o que, não precisa abrir, mas olha o que diz Colossenses 2,18. Não aceite que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, culto a anjo, visões, ostentando arrogância no seu conhecimento carnal. Olha o que ele está dizendo. Não permita que alguém te domine porque vê anjo, porque tem visão, espiritualidade exposta. Então deixa eu falar de uma delas. Por exemplo, o judaísmo dentro da igreja está uma moda. Eu ganhei 2 talit de Israel. Ganhei equipar, mas eu não achei muito pá. Não é para botar aqui, mas como aqui está cobertinho. Está na hora de usar, Fabiano. Aí o que foi? Uma touca? Aí eu ganhei o talit, aquele é um manto assim. Aí, vê só, eu subo aqui, ó, né? Na hora de subir do pastor, a entrada triunfal, Megamente. Quem viu o Megamente? É um filmão, Megamente é. A entrada triunfal. Aí eu subo aqui, ó, pá, meto um talit. Meu irmão, isso gera uma espiritualidade, gera um ambiente de domínio e controle, porque agora eu estou assim, sabe? Eletrizado, ligado com alguma coisa, em contato com Deus através do talit, entendeu? Isso tudo não tem poder nenhum e nenhuma espiritualidade. Esses dias um irmão chegou no culto aqui, eu estava sentado aqui, ele começou a tocar shofar. Para quem não sabe o que é shofar, é um instrumento com um chifre de antílope. Você toca o shofar. Irmão, é pecado tocar shofar? Não,
Mas o que de espiritualidade traz? Nada. Era uma corneta usada pelo exército de Israel. Toque de avançar, toque de recuar, toque de dormir, toque de comer. É só isso, era uma corneta. Não tem nada de espiritual, irmãos. Judaização da igreja é uma forma de manipulação e controle. Aí o irmão começou a tocar, ele botou o talite e começou aqui. Aí eu fiquei, tem gente tocando chofar aqui. Eu pensei comigo, eu ouvi e falei, tem gente tocando chofar, mas não deve ser daqui. Está visitando. E Aí terminou o culto. Uns dois irmãos que se batizaram no último batismo me procuraram. Pastor, tinha um cara tocando berrante ali do lado. Verdade? Verdade. Eu falei, não é berrante, querido. Deixa eu explicar para você, é um chofar. Chofar é um instrumento judaico, assim. Os judeus acreditam na conotação que ele faz isso, traz espiritual. Mas nós, como gentios, em Jesus, não há necessidade nenhuma de tocar chofar. Mas ele está errado, pastor? Não, ele não está errado. Não tem pecado nenhum. Expliquei para ele. Agora, a judaização traz sobre muitos domínio e controle. Olha, ele está usando um instrumento santo. O que é instrumento santo? Instrumento santo é eu e você, somos habitação do Espírito Santo. Então não tem, esses pontos de contato não são necessários. Quantos entendem o que eu estou falando? Esses pontos de contato não são necessários. Cuidado com esse tipo de forma de abuso, domínio. Líderes abusivos usam de autoritarismo, ou seja, uma submissão sem questionamento. Questionamento honesto faz parte do ensino. Não questione o anjo da igreja. Quem manda aqui sou eu. Você duvida da minha revelação? Frases autoritárias. Todo questionamento franco, sincero, equilibrado, bem-vindo. Claro que tem também, nós também não podemos tirar, que tem aqueles que são rebeldes mesmo, que não sabem confrontar em amor, que vivem em arrogância. Esse merece uma cajadada mesmo. Bem dada no meio do pescoço para entontar. Depois a gente desentonta e traz de volta. Mas é necessário. Por quê? Porque não sabe confrontar em amor. Afronta é diferente. Então, entender esse lugar. O questionamento é saudável. Lideranças abusivas impedem outros de ouvir outros. Já falei aqui. Quem segura ovelha é pasto, não é cerca. Ovelha não tem coleira. Lembre-se de quem morreu por você, foi Jesus, não foi um papa, não foi um pastor, nenhuma denominação. É interessante os domínios que ocorrem. Olha que interessante, irmãos. Eu acabo ouvindo algumas coisas aqui, acaba centralizando em mim alguns raios. Alguns raios, a gente se torna um para-raio mais alto, acaba pegando na gente. E eu recebi um pastor, olha que interessante, um pastor querido, que anda pertinho da gente. Esse pastor veio aqui, ele falou, pastor, eu estou sem pastor, eu estava na igreja apostólica do anjo da espada flamejante aqui, estou citando o nome aqui aleatório, tá? Para não denunciar o nome. E o meu apóstolo disse que eu sou rebelde, eu não sei o que eu faço, será que eu sou mesmo? Ele veio falar comigo. Aí ele veio falar comigo, eu levei ele no meu gabinete pastoral, na padaria. Fui lá fui na padaria, não fui nem na cafeteria é melhorzinho. Eu fui lá, sentei com ele, e na hora que eu sentei, primeira coisa que ele fez, ele meteu um envelope na mesa. Eu falei, pedido de oração? Ele disse, não, pastor, isso aqui é uma oferta. Por quê? É que o meu apóstolo não me atendia se eu não ofertasse antes de ele falar $1.000. Eu falei, tem $1.000 aqui? Falei, tem $1.000? Falei, tem $1.000 aqui. Falei, querido, mas por quê?
Porque o meu pastor, ele me dava meia hora se eu ofertasse antes $1.000. Eu falei: pega esse dinheiro, querido, eu não vou falar com você. Mas eu vim de longe. Pelo dinheiro eu não vou falar com você. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou: pastor, se eu quisesse mais meia hora, eu tinha que dar mais $1.000. E às vezes, pastor, eu não sabia ouvir Deus direito, e eu queria uma palavra profética, uma revelação de um sonho, alguma coisa que eu tinha. Ele dizia que eu tinha que transferir antes $5.000 para ele entregar uma profecia para mim. Eu fiz uma conta, eu estava 2 horas com ele. Por isso que as pessoas não querem mais botar o pé na igreja. Um casal de amigos aqui foi sair de uma igreja. O pastor disse que se ele saísse, um filho ia morrer. Eu te amaldiçoo, um filho teu vai morrer se tu sair daqui. Por isso que as pessoas não querem ficar mais na igreja. Um irmão querido, diácono de uma igreja, faleceu o cunhado dele, suicídio. No sábado, ele foi buscar o corpo do cunhado com a irmã, no domingo de manhã. O pastor ligou para ele e falou: onde é que você está? Estou indo buscar o corpo do meu cunhado, o senhor soube, né? Sim, eu soube, mas eu quero que você volte, tem culto de ceia. E eu quero tu aqui. Ele fez volta no carro e voltou para o culto de ceia. O corpo estava em outra cidade, ele estava no meio do caminho, 1 hora de viagem. Ele voltou para o culto de ceia. Porque um ditador, um líder abusivo, que não tem nada a ver com o evangelho, achou que ele não tinha que socorrer a sua irmã. Eu tenho testemunho de líderes, de irmãos aqui, que ligavam para o líder, para poder ter relacionamento sexual com a esposa. Eu quero só deixar essa placa de sinalização para a gente. Eu recebi alguns pastores de uma denominação, que eu não vou dizer o nome porque a Vivi está aqui, senão ela briga comigo depois. Eu recebo, tem uns 8, 10 pastores aqui dessa denominação, que foram obrigados a fazer vasectomia com 20 anos de idade, porque filho é um problema e atrapalha o ministério. E sabe onde foi feita a vasectomia? Numa casa clandestina no Rio Grande do Sul, em cima de uma mesa de madeira. Aí eu recebi os casais e o marido falando e a esposa chorando. Era assim: pastor, eu não dei um neto para minha mãe. Teve um deles que falou: pastor, eu vou tentar a reversão da vasectomia. Eu falei: pode tentar, a igreja vai pagar para você, porque se a igreja te machucou, tem uma igreja que vai te curar agora. E eu vou ver o filho de alguns deles, eu vou apresentar o filho de alguns deles. Quantos entendem o que eu estou falando? São placas de sinalização. Irmãos, eu respeito e acredito que Deus abençoa pessoas nesses lugares. Sabe por quê? Porque Deus conhece o coração das pessoas e sabe como é genuíno aquele sacrifício de vender a casa e o carro para botar numa campanha para ganhar 100 vezes mais. Alguns é egoísmo, e o egoísmo o avarento, o egoísta vai se ralar. Mas aquele que é genuíno, Deus abençoa, sabia? Você acredita nisso, que Deus abençoa? Mesmo com um falso profeta falando algo, Deus abençoa.
Virou filme, fé demais, cheira... Como é que é o nome do filme? Cheira mal, fé demais, cheira mal. Um filme antigo, fé demais, cheira mal. Um falso evangelista nos Estados Unidos começou a evangelizar e fazer cruzada de milagres. Só que ele marcava no chão xizinhos e combinava antes com pessoas de cadeira de roda para vir sentar naquele X, e ele apontava, você aí! E a pessoa de cadeira de roda levantava, mas era uma pessoa normal. E aquilo ali começava a gerar um mover, e isso aconteceu nos Estados Unidos, é uma história real, você pode procurar. E um culto desse, uma pessoa de cadeira de roda de verdade levantou. Ela viu outra levantando, ela levantou. A fé genuína da pessoa não foi o poder de Deus na vida daquele falso profeta. Quantos entendem? Eu sei que tem gente aqui essa noite que foi abusado e está descobrindo agora que foi abuso, nem sabia. Nem sabia. Se você não vir na reunião, eu tenho irmãos aqui que fazia reunião de liderança 2 da manhã na segunda-feira. E o pastor dizia, quem não vir, não é mais 12 dos meus 12. E ele dizia, às 3 da manhã eu vou liberar uma pérola, uma revelação de Deus, então você tem que estar aqui. E o líder dizia, pastor, eu estou com meu bebê em casa, eu não posso, se você não vir, você não é mais 12. E você está de fora da minha cobertura espiritual. O medo fazia essa pessoa sair 3 da manhã com a criança no frio, doente. Talvez tem gente aqui me ouvindo dizendo, pastor, nunca ouvi essas coisas. Talvez porque você nasceu num lar saudável, mas teve gente que passou coisas piores. E a minha oração nessa tarde, nessa noite, que eu ministrei hoje à tarde a mesma palavra, agora que é a noite, escute, minha oração, líderes de grupo de convívio, pastoreie o rebanho que Deus te confiou, não são seus, é do Senhor. Líderes de ministério, cuide do alimento, o amor pelo rebanho faz a gente se sacrificar e abandonar até coisas nossas para cuidar. Eu quero te encorajar a botar plaquinhas no meio do seu caminho. Deixa esse avizinho no GPS. Eu sei que tu aciona polícia à frente. Lá no GPS está lá, né? Alerta polícia. Amém? Quem bota alerta polícia? Levanta a mão. Levanta a mão. Ué? Radar à frente. Aleluia. Eu quero que você bote no seu GPS assim, ó. Abuso espiritual à frente, cuidado. Manipulação à frente, cuidado. Teologia triunfalista, cuidado. Teologia coach, cuidado. Bota essas plaquinhas no seu GPS. E a minha oração é que você possa chegar no final dessa corrida saudável, sendo abençoado e sendo abençoador, livre. E eu quero encerrar lendo com você João capítulo 8. E agora você vai entender como esse texto faz sentido. João capítulo 8. Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de Jesus, diz assim, 8:31. João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quem aqui crê em Jesus? Não, levanta a mão se você crê em Jesus e diga amém. Uau, então Jesus está falando para você, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam, somos descendentes de Abraão, jamais somos escravos de ninguém.
como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus respondeu: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o pastor vos libertar, não é verdadeiro. Se a igreja vos libertar, não é verdadeiro. Se o apóstolo libertar, não é verdadeiro. Se o papa libertar, não é verdadeiro. Se uma doutrina libertar, não é verdadeiro. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade está em Cristo, a verdade está em Cristo, tudo que você precisa está em Cristo. Ele é o bastante, Jesus ainda é suficiente, o Evangelho de Jesus ainda é suficiente, não precisa adendos, não precisa enfeites, tudo que Ele fez foi o bastante. Quantos creem nisso? Então guarde essa palavra, para que você saia amanhã atento. Recebe isso? Atento. Em nome de Jesus. Pode ficar de pé, querido.